relação à questão amorosa, tá? E é isso. Mas fala aí, Érica. Já dei o resumão aí do que aconteceu na semana. Você estava falando sobre o resumo de ontem, que não estava entregando aqui que você já tinha entrado. Eu fui no seu Insta para ver que você já estava. Olha, e eu Eu estava coloquei esperando lembrete, hein? Eu estava esperando entregar e não entregou. Deixa eu te perguntar, você relembrou o quê? Da primeira e da segunda? Ou de ontem? Falei Porque de até ontem a questão. Ontem ficou até gravada, mas a gente não conseguiu concluir porque a internet estava daquele jeito, problemas técnicos, né? E a gente está entrando a de hoje, mas aí o que faz? Fala um pouquinho de você, que aí a gente já vai esperando as meninas. Deve ter acontecido isso, né? Não entregou, deve. porque a gente também está esperando a Alzira para falar, que ela vai entrar junto com a gente. Não deve ter Pois é, não ido. entregou. Deixa eu Pois é, clicar não aqui entregou. no aviãozinho. Gente, se vocês Verdade, vamos fazer isso, vamos né? enviar, vamos Vamos compartilhar. enviar. Estou enviando pelo menos para 5 amigos. Ih, mandei para você, Érica. Isso. Ó, não tem problema não. E aí, vamos enviar para o pessoal que você está fazendo um ótimo transbordo, ação na vida de outra pessoa que precise, de repente, escutar isso, ou Isso, precise ser alguém, né, para estar falando sobre isso com isso, outras pessoas. Então, isso aí é importante. isso. Então, eu me chamo Érica, né? Érica Fiuza. Eu sou estudante de medicina veterinária e atualmente desenvolvendo a parte, né, esse processo de desenvolvimento pessoal ligado a ajudar as pessoas a entenderem quem elas são e transbordar na vida de outras pessoas. Ligada muito mais ao desenvolvimento pessoal. E para mim é uma missão de vida. Conectar com o Exatamente. Criador. Tá me ouvindo? Realmente, tô escutando sim. É que eu tava aqui mandando o aviãozinho aí pro pessoal. Então, gente, manda o aviãozinho aí pro pessoal para que a gente possa compartilhar esse transbordo, né, com outras pessoas também. Ah, A Luzira tá Alzira. entrando. Isso. Olá! Estão me ouvindo? Olá, boa noite. Sim, Boa Ouvindo. noite. Pode continuar, Érica. Eu estava vendo você está se apresentando. Pode continuar. Pronto, agora que você entrou, se apresente você. Olá, sou a Alzira Duval. Trabalho com estética, imagem pessoal, desenvolvimento humano também, terapias holísticas, né? Espiritualidade, que é minha paixão. E estou aqui junto com essas maravilhosas para contribuir um pouquinho, né, na vida de todos, né? A gente faz a troca. Amém. exatamente, exatamente. Eu tô falando que a Érica falou que o, o Instagram não O entregou Instagram não para ela que entregou. a gente estava ao vivo. Oh, Aí eu tô mandando aqui o aviãozinho pro pessoal. Teve um eu monte já... de gente que gostaria, né, de estar participando. Eu vou colocar aqui Então também no vamos mandar o grupo. aviãozinho, tudo Já mandei, tô Isso. vendo que o Bruno entrou. Oi, Bruno, boa noite. Boa noite, Bruno Bruno. Boa Belucci. Já volto. noite. Tô aqui, já volto. Vai mandando o aviãozinho aí. É isso mesmo, a gente já mandou um aviãozinho. Pelo jeito, o Instagram não entregou a nossa live. E a gente está pedindo pro pessoal para mandar o aviãozinho. Eu vou estar colocando aqui também no WhatsApp, né, para ver se o pessoal. Teve um monte de gente que estava falando que estava bem curioso de ver o assunto de hoje, entendeu? É, Então vamos lá, vamos relacionamentos mandar. pessoais. Bora lá. Isso. Enquanto isso, Alzina, eu falei aqui sobre as aulas que a gente. Os transbordos, né? Que a gente já fez segunda-feira, ontem, hoje. Você quer falar alguma coisa a respeito desses últimos dias? Que aí a gente
já Ô, Érica, começa depois a falar alguma Você, coisa. vou sim. Então, Pode falar. o resumo do que nós falamos, né? A primeira etapa foi um resumão sobre o que é autossabotagem, né? A nossa segunda live foi sobre autossabotagem e espiritualidade, né? Explicando aspectos psicoenergéticos, energéticos que podem interagir com essa, digamos, patologia psíquica, né? Também que não é bom. Nossa terceira live foi interrompida por causa da internet, em relação a autossabotagem com família, então nós vamos abordar um pouco nessa live de hoje, que é autossabotagem nos relacionamentos interpessoais, que vão além disso também, né? Eles atingem também a nossa parte física, nossa saúde física, e a gente vai estar abordando sobre isso. E os métodos que nós, como terapeutas holísticas, como seres humanos em geral, utilizamos para combater esse tipo de coisa, né? Que vem desde a infância, que nossa amiga Edmara vai falar, né? Sobre como surge e tal. Dá um pequeno apanhado para que a gente possa continuar depois a falar como se livrar da autossabotagem, né? Quais os mecanismos que podem ser utilizados para que a gente possa ter uma vida mais feliz e uma expansão da consciência plena. É isso aí. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa, por quê? Porque quando a gente fala de limitações interpessoais, a gente está falando de lidar com pessoas, né? É pessoa com pessoa. Então a gente sabe que o que mais causa alguns transtornos, traumas, são pessoas. É justamente a gente Exatamente. lidar com pessoas. E pessoas podem ser pessoas de todos os jeitos. Pessoas que a gente tem desde a infância, que geralmente são os nossos responsáveis, pais, enfim. Professores no colégio, pode ser coleguinha, né? No colégio mesmo, de rua, de prédio. Pode ser também, inclusive os professores, todas as pessoas que têm no ciclo, né, de convivência. E às vezes nem tanto assim, porque tem pessoas que fazem alguma coisa com a gente, por exemplo, a gente estava falando sobre a questão do bullying, né? A gente estava comentando entre a gente que seria interessante a gente falar sobre isso. São coisas, traumas que vêm de um tempo lá de trás, geralmente é gatilho de coisas emocionais quando a gente é criança, vamos dizer assim, e acaba que vai criando camada em cima de camada por conta de gatilhos mentais quando a pessoa já está adolescente, adulto mesmo, e aí isso acaba travando. E por quê? Porque alguém, alguma vez, abriu a boca e acabou transbordando, mas o que estava no coração? O que estava no coração? Coisas ruins. E a gente está fazendo aqui exatamente o contrário. O que a gente está fazendo? Querendo transbordar de uma forma maravilhosa, ótima, para quem está escutando, sabe? Palavras de edificação, e isso é importante, porque quantas vezes a gente escutou palavras ruins, grosseiras, palavras que deixam para baixo, xingamentos na fase de infância, né? Então, assim, é uma coisa que a gente está querendo realmente que tenha essa reflexão para estar abordando isso e dizer para vocês que existe, sim, tratamento, existe primeiro a questão do perdão, é todo um processo, e a gente está aqui para ajudar a destravar, né, essa questão junto com vocês. E a gente está fazendo essas lives justamente porque foi uma condição que aconteceu com nós três. Nós três enfrentamos tudo isso em algum momento da nossa vida. E aí, até mais ou menos mês passado, a gente estava numa autossabotagem danada com essa questão nossa, que a gente sempre faz trabalho juntas e tudo mais, a gente sempre está junto, e a gente queria colocar isso para frente, né? E aí a gente está aqui. Então, assim, se sabotar muitas vezes faz com que a gente não abra a boca e a outra pessoa que está diante da gente, ela não consiga destravar. Se a gente abre a boca, a gente ajuda pessoas, sabe? Então, é por aí. Vocês querem falar alguma coisinha a respeito disso? Pode mandar bala, pode continuar. Então, vamos lá.
A criança interior machucada, ela faz com que seja um adulto machucado e cheio de bloqueios. Isso a gente já percebeu, a gente também já desbloqueou um montão de coisas. Tem uma pessoa que a gente conhece que teve mais de 250 bloqueios, e ele fala isso, e ele diz que ele ainda tem mais para desbloquear. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa aprofundar muito mais para entender o que está acontecendo e conseguir desbloquear. Esse é o lance, sabe? Só que quando você não sabe, que está escondido lá no subconsciente, e a gente está estudando sobre a questão da mente, o subconsciente ele está com 95% de escuridão, sabe? Ele esconde as coisas que a gente tem como traumas, a gente vai botando debaixo do tapete, é como se fosse isso. E ele vai ali guardando esses 95%. E a gente só tem consciência de tudo que aconteceu apenas 5%. E isso é para poupar, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, levanta aí o dedinho que aí eu paro e vocês continuam, tá? Então, de repente, pegando esse gatilho seu, quando nós estamos exercendo a autossabotagem, o que acontece? Nossa mente consciente, ela não tem informação desse trauma e desse bloqueio, entende? Tá tudo oculto. Então a gente age com emoção e a gente age com esse inconsciente dominando a parada, entende? Então a gente age de forma inconsciente, né? E a gente tenta se safar da situação constrangedora, da situação que causa medo. A gente vai criando mecanismos para isso. Então, a gente está agindo de forma inconsciente pelo subconsciente, mas não de forma consciente. A gente não tem consciência desse bloqueio. Por isso, a necessidade de a gente compreender que existe através de quê? Das características das nossas atitudes, né? Que existem várias, que depois que você fala, eu posso até citar algumas, porque até você compreender que está agindo daquela forma, entende? É necessário você entender as características. Aí você pode se encaixar naquele perfil e compreender. Olha, estou me auto-sabotando. Preciso mudar. Entende? Pode continuar. Exatamente. Se quiser continuar falando, a linha de raciocínio não tem problema, não. Não, continue que eu vou. Continuar? Eu vou. Tá, então eu vou continuar aqui. Eu penso assim, que quando é criança, não tem nem como você entender o que é autossabotagem. Isso. Entende? Quando é criança, cabe aos pais, aos tutores, entender o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo, né? E tomar atitudes, procurar uma ajuda. Porque isso acaba levando para uma adolescência e uma vida adulta depois. E aí é nesse processo que vem a autossabotagem. Enquanto criança, eles tanto sofrem, como absorvem, como gravam, não é? No inconsciente. E também, em algumas situações, eles fazem também. Isso, eles tendem a repetir a informação. E aí, o que acontece? Uma chamada entrou aqui, atrapalhou aqui, peraí. Aí, o que acontece? Quando é criança, ainda fica pior para descobrir essa situação. Exatamente. É verdade. Eu vou falar um pouco sobre como ocorre essa questão dos padrões que vêm de família, que eu vou acoplar isso. Então, os padrões que vêm de família, de genética, do campo morfogenético, do campo psíquico, comportamental. Então, isso eu vou falar um pouquinho depois, para que a gente possa entender como o trauma se forma. Entende? Vamos lá. Isso vem desde a gestação. Já na gestação acontece isso. Desde a gestação. A gente já vai colhendo informações desde a gestação. Perfeito. A análise corporal ela fala bastante sobre isso, né? Bastante. Alguns traumas que às vezes não são nem com os pais, não são os pais que estão sentindo alguma coisa ou fazendo alguma coisa contra aquela criança que está no ventre. Mas a criança está sentindo aquilo, então ela sente como um trauma. Outra coisa que é importante falar é que não são só pessoas, ambientes também travam pessoas. Ambiente de trabalho, por exemplo, onde você não está se sentindo pertencer àquele ambiente. Então, assim, ambientes e pessoas travam.
A Érica, ela apontou uma coisa muito, mas muito importante mesmo. Crianças que se auto-sabotam, elas geralmente elas estão com algum trauma muito importante. Cabe realmente aos responsáveis perceberem isso e às vezes pode ser numa questão de abuso, tá? A questão abusiva com a criança, uma questão de agressão verbal ou física. Então, quando você perceber que existe alguma coisa de muita introspecção com a criança, se não for característica dela, porque tem criança que é introspectiva sim, e tá tudo bem, tem algumas coisas que o comportamento mostra que não condiz com aquele comportamento que a criança sempre teve, por exemplo. Né? E aí sim, pode ser alguma coisa que esteja travando essa criança por conta disso, do relacionamento interpessoal com alguém. E aí a gente está falando isso por quê? Porque é uma coisa muito importante que ela começa a se auto-sabotar. Vamos lá, eu vou ser mais clara, tá? Um abuso infantil. A criança que ela é igual a adulto, tá? Abuso também. A culpa acaba acontecendo, né? A cabecinha daquela criança, a cabecinha lá do adulto vai achar o quê? Eu fui culpado. Por que eu fui culpado? Porque eu estava usando roupa tal, porque eu conversei demais, porque fui eu que sentei no colo da pessoa que a pessoa pediu para eu sentar, sabe? É muito complicado isso, porque assim, não há culpa da criança, sabe? Não. Só que assim, a criança se sente culpada. E aí ela começa a se auto-sabotar na imagem, ela começa a se auto-sabotar na questão do pertencimento. Ela faz algumas coisas que fazem com que ela desapareça, vamos dizer, da notoriedade das pessoas, justamente para que ela não sofra novamente aquele tipo de abuso. Ou então, porque é ameaçada, né? Tipo, não vou falar com outras pessoas. Isso. O medo também, né? O medo de ser julgado, de ser exposto, tem tudo. Não é mesmo? Eu assisti uma palestra uma vez, onde o palestrante falou que o abusador, o molestador, não importa para ele roupa, porque justamente foi isso que você falou, Edmara. Tem até mulheres que acham, pessoas até que julgam também, foi porque daquela roupa, porque... E quando é um recém-nascido, um bebezinho? É por causa de quê? Entendeu? Então, essa palestra que eu assisti, ele falava o seguinte, o abusador, o molestador, essa pessoa, né? Vai fazer de qualquer forma, independente de roupa, de idade, independente, vai fazer de qualquer forma. A pessoa pode estar vestida dos pés à cabeça. Vai fazer. Vai rolar. Olha, entendeu? e aconteceu uma situação dessa que eu presenciei. Eu trabalhava numa emergência e aí a pessoa que foi abusada, ela estava usando burca. Entendeu? Burca, para quem não sabe, só fica praticamente ali, né? O olhinho e tal aparecendo, né? E aí ela foi abusada no momento, assim, antes da hora do almoço, mais ou menos isso, e ela acabou tendo essa questão que aconteceu, e assim, ninguém entendeu nada, porque as pessoas falam exatamente isso, porque tá com a roupa curta, colada, isso e aquilo, que a culpa é de quem quem foi o molestado e não é. Né? Então, isso aí a gente precisa conversar bastante, entender essa questão. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam atentar ter atenção com os filhos, com outras crianças, porque podem estar dando sinais de que alguma coisa errada pode estar acontecendo. Tá? Outra coisa que também acontece com as famílias é a questão da separação, né? Fazem com que as crianças tenham algum tipo de trauma e às vezes também se culpam. E aí isso na vida lá para frente, os relacionamentos, eles começam a ficar os relacionamentos mais complicados, porque assim, é repetição, né? E aí tem aquela questão, se eu tive meu pai e minha mãe que traíram, o meu relacionamento vai ser o quê? Eu vou acreditar em homens? Eu vou acreditar em mulheres? Outra coisa importante, uso de drogas. Quando eu falo drogas,
todos os tipos de drogas, lícitas e ilícitas, prejudicam bastante aí a questão da família e o relacionamento interpessoal daquela criança que vai virar adulto. Então, tudo isso cabe na questão da criança machucada, da criança ferida, tá? Então, isso aí é uma coisa muito legal da gente estar... É ruim, né? A gente mexer nessa ferida, porque é uma ferida, e para muita gente, não são poucas pessoas não, tá, gente? Eu tenho um amigo que a gente não percebe nada, até porque ele não fala sobre. Mas teve um dia que ele me puxou e falou assim, eu só confio em você. Eu fui abusado quando eu era criança. É uma pessoa que é muito sorridente, isso e aquilo. Agora, a questão do relacionamento de relacionamento amoroso, ele não consegue, sabe, manter um relacionamento por conta disso. E assim, hoje em dia, ele não fala, ele colocou aquilo ali guardado e para ele já pensou, inclusive, em ceifar a vida, sabe? Por conta dessa situação. Acontece muita depressão. Acontece muito depressão, não conseguir lidar com a autoridade, quando dentro de sua família ou alguém que representa a sua família existe algum tipo de agressão, algum tipo de intolerância, aí acontece de projetar isso nas relações do trabalho, interpessoais, com chefes, com trabalho, com colegas. E todas essas questões podem ser influenciadas diretamente. Isso causa danos, porque isso cria uma grade de pensamentos destrutivos que cria também o quê? Atitudes destrutivas. Né? Aquela resposta, quando vem aquele estímulo que parece com o estímulo do trauma, a gente tende a dar aquela resposta imediata de proteção. Então a gente quer fugir daquilo. Então é exatamente isso. São as respostas, né, que elas são involuntárias em vários setores, né? Trabalho, sociedade, relacionamento. Isso deve ser observado para que possa ser trabalhado e que possa ser tratado. É o sistema de luta e fuga do cérebro. Isso. Exatamente. E o cérebro, uma coisa interessante é que ele vai fazer de tudo para não gastar energia. Ele vai fazer de tudo para que a gente poupe zonas de dor, né? Novamente acontecendo aquilo ali. Se foi agredido, ele vai poupar essa questão de agressão. Então, o que acontece? Ele acaba travando e fazendo com que a gente não consiga ir adiante justamente pelo bloqueio que aconteceu lá enquanto criança, né? E está se repetindo enquanto adulto. Então, de qualquer forma, o que é necessário para alguém sair? Identificar que tem, porque é necessário você saber que tem, como ele se forma, como neutralizar, né? E que ferramentas se pode usar. É super importante, é o que a gente está abordando aqui agora, né? Nesse caso. Isso, a gente está querendo o seguinte, que as pessoas entendam, porque se a gente não sabe, foi como a Alzira falou, se a gente não sabe que a gente tem uma ferida, a gente não vai cuidar dessa ferida, a gente vai dar prioridade para outras coisas. Aí aquela ferida, diabético que é muito isso, né? Não tem a sensibilidade, vai aumentando, aumentando, chega no momento que pode perder um membro, sabe? Então, assim, uma perna, geralmente é isso, né? Acaba perdendo a perna, o pé, por conta dessa situação. Uma ferida que não foi tratada vai aumentando e vai gangrenando. E é isso que acontece com o nosso coração, sabe? As emoções fazem isso. As emoções elas vão para o corpo físico e trazem em forma de doenças. Além de a gente querer suprir as emoções também, exemplo. Alguém que não foi amado, quer suprir com alimento. Então se auto-sabota com excesso de alimento, criando obesidade, criando diabetes, não é isso? É exatamente isso. Perfeito! Tirou da minha cabeça. Tá vendo aqui? Tá sintonizada. Tá sintonizada. Aqui é telepatia também. É sintonia total. Verdade! Então, eu ia falar disso quando você falou do comer e tudo mais, da emoção. Tem a parte da somatização das emoções no corpo, né? Onde nossos pensamentos, se forem negativos,
eles disparam hormônios negativos, trazendo uma série de patologias, né, que isso é fisiológico, involuntário, assim como também as atitudes que nós temos diante desse tipo de emoção. Como a gente lidar com ela? A gente não consegue lidar, digerir a emoção e os pensamentos que a gente faz, a gente tenta de outra forma, né, com alimento, com excesso de atividade física, né, com excesso de álcool, com excesso... Sempre a gente quer compensar, porque tudo na nossa vida a gente quer compensar, a gente quer equilibrar com alguma coisa. Entende? O excesso de dor a gente equilibra com outro tipo de coisa. Porque tudo na vida é um equilíbrio. Só que a gente tem que saber equilibrar de uma forma saudável. É a fuga. Isso, a fuga da realidade. Então, assim, identificar os tipos de fugas que existem, né? Exemplo, um tipo de fuga é ter medo de errar. É a falta de quê? De responsabilidade. Você não consegue se responsabilizar pelos atos. É o medo de errar. Então, o que é que está atrás do medo de errar? O medo de se responsabilizar por sua própria vida, por suas atitudes e por seus atos. Não é mesmo? O que é que está por trás de uma pessoa que é autossuficiente demais? Não é mesmo? Não querer ser julgado, não querer receber aquele julgamento, não quer delegar um tipo de atividade para o outro, né? O narcisista, a gente falou no primeiro vídeo, não foi? Aí já pode se encaixar também com uma pessoa tóxica. Isso, o narcisista também, né? Tem toda essa questão. Ele não consegue ver quem ele é, ele não quer enxergar a realidade, a ilusão, né? Muitas das síndromes também. Então, você precisa analisar cada coisa para você saber que tipo de quadro você vai se encaixar na autossabotagem, para você tomar as atitudes contrárias para conseguir, de fato, sair desse ciclo vicioso de pensamentos e emoções. Fora as outras partes também das informações, né, informações genéticas, né, que já é visto pela ciência, comprovado pela ciência, né, e também as informações do campo, né, mórfico, que a gente vai falar também, que a gente pode modificar, inclusive a nível celular, que é usado com a física quântica. Exatamente, porque assim a gente tem níveis, né, de crenças. Então, o que a Alzira está falando é muito importante. A questão da crença, a gente tem aquela crença porque a gente cresceu acreditando naquilo. Tem essa crença que você está falando do DNA, que é como se fosse uma energia em volta do DNA. E tem uma coisa muito interessante. Tem estudos que mostram que, por exemplo, você tira o sangue, eu tiro o sangue aqui, o meu sangue ele é levado para ser observado num laboratório ali, do outro lado da rua. E o meu sangue, o mesmo sangue, ele é levado para um laboratório do outro lado do mundo. A análise do sangue, né, na questão do DNA, se eu começo a ter estímulos negativos, o DNA ele começa a fazer modificações e estímulos positivos também. E isso em vários cantos que não estejam próximas a mim. Então, assim, olha que legal. Se eu tenho algum estímulo, isso é energia. Se eu tenho algum estímulo no meu corpo, vamos dizer, eu estou vendo coisas tristes e tudo mais. Aí pega o meu sangue e vai analisar do outro lado da rua, num laboratório lá do outro lado do mundo. Vão observar essa mudança no DNA, que às vezes ele fica mais estreitinho e às vezes ele fica com a fita mais alongada. Exatamente. Então, muito legal por causa da energia. Na live passada, a gente falou sobre gerenciar os pensamentos. Então, a gente falou sobre entender que pensamento é nosso e qual pensamento é do campo psíquico. A gente falou sobre psiquismo. Qual pensamento é nosso e qual pensamento pode ser de uma influência. Então, assim, você identificar esses padrões, então você age de dentro para fora. Você vai gerenciar esses pensamentos que você tem. Agora, isso também pode ser feito de uma forma contrária, porque o nosso corpo fala. Né? O nosso corpo, ele também emite informações e recebe informações. Então, Edmara, ela está fazendo, ela conhece, né, sobre a linguagem do corpo. E existem os arquétipos que podem ser usados para quê? Para mandar informação para o cérebro. Então,
dando exemplo de um arquétipo, o arquétipo da Mulher Maravilha, né? Em que nos sentimos o quê? Poderosos, que botamos a mão aqui no quadril, e quando a gente fica assim por um determinado tempo, alguns minutos, apenas essa postura, ela manda informação para o cérebro, e o cérebro começa a produzir hormônios para que você de fato se sinta dessa forma. Existem vários outros tipos de arquétipo que podem ser usados também, né, para que a química do seu cérebro, a química do seu corpo seja modificada. Isso é muito importante, não só mudar os pensamentos, que é super importante, mas também usar isso tudo ao seu favor. Os arquétipos, as posturas. Quer falar sobre mais alguma postura, Dimara? A postura do vitorioso. Tem essa um monte postura aqui do vitorioso. Ela traz muita felicidade, adrenalina para você. Isso começa a fazer... Libera serotonina também. Isso, Então você começa a sentir bem-estar. O sorriso, mesmo que você não sorria, põe um lápis assim, somente de você estar com essa expressão de sorriso. O cérebro compreende a felicidade, então ele tem memória, ele lembra a expressão que seu corpo faz quando você está feliz. Então, a gente também pode programar nosso cérebro usando a linguagem do corpo, a curvatura dos ombros, cabisbaixo, a curvatura dos ombros, altivez, né, vitória. Olha, até o boot que a gente faz, que é esfregar as mãos, ativa alguns pontos que a gente tem energéticos nas mãos, e isso também ativa a questão cerebral. Então, para quem tem algum tipo de depressão, deprimido, essas posturas são bem favoráveis. Para quem é ansioso, deve usar outras posturas. Essa, como você falou, da mão. A mão em oração no peito traz paz, felicidade. A mão aberta, assim, palma das mãos, amor, felicidade, calma. Então, nossas ondas cerebrais, elas são modificadas através de nossa postura e expressão. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para usar a nosso favor. Quantas pessoas que sofrem com hormônios baixos, né, que ficam depressivos, né, podem estar usando essas posturas todos os dias, né, e se sentirem tão melhores e se curarem através de uma coisa tão simples, né, que é o conhecimento. Entende? Então, um dos tópicos-chave é você adquirir conhecimento, é você se aprofundar um pouco nesse conhecimento para a sua autocura. Então, buscar de uma forma autodidata este conhecimento. Se precisar também entrar em algum tipo de curso, entre, mas é necessário para a sua cura o conhecimento. Jesus falava, o conhecimento liberta, vos libertará, vos curará. Então, é muito necessário você ter essa informação. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está passando essa informação para que você possa se curar, para que você possa fazer como nós, usar no seu benefício. Perfeito. E olha que uma coisa que é bem interessante, a gente vê a questão da mão, né? Quando você... até os animais sentem isso. Quando você vai abordar um bichinho, um cachorrinho e tudo mais, se você vai com a mão mais com a palma para baixo, eles ficam meio receosos, né? Se você quer doar amor e você quer receber amor também, você vai com as mãos, né? Como não é pedindo, é doando, e automaticamente quem está ali vendo que você está com a mão, né? Colocando mais para frente, também vai automaticamente querer te dar alguma coisa. E os animais fazem isso. E hoje também... Realmente. Exatamente. É o natural que os animais têm para conosco. E até a gente mesmo, até nós mesmos, de forma intuitiva, quando a gente olha para o outro, mesmo que não de forma totalmente consciente, a gente sabe o que está sentindo. Por quê? Porque nosso cérebro também gravou aquela postura de cabisbaixo, disso, daquilo. A gente até pergunta, tá triste? Então, tá tão feliz. Por quê? Porque a gente também tem essa sensibilidade. E hoje também a ciência e todos os tipos de terapias, né, que já descobriram a micromusculatura. A nossa micromusculatura fala também, entende? Ela se move, né? Ela fica mais rígida, mais leve. Então, a gente pode obter muito mais informação com essa linguagem sutil do corpo, que é usada em várias terapias, né? Inclusive na minha também, que eu faço com mesa radiônica e tal. Eu também uso
a micromusculatura, né, como o corpo sendo um pêndulo e passando informação para que a gente consiga mais informações e assim consiga uma amplitude dessa cura. Muito bom, é isso aí. A energia de estudo, né? E a energia, ela fica gravada, como a gente falou, muitas vezes não sempre, no corpo, em formato do Sim. corpo e desde criança. De informação, né? E a aí é aquele informação, negócio. ela fica armazenada no corpo. Entende? Isso. Exatamente, ela fica armazenada, ela mostra no corpo como a pessoa se comporta, a mente da pessoa. Tipo assim, pessoas com traço de caráter como eu tenho, elas se comportam de um jeito. Pessoas com traço de caráter das meninas, por exemplo, cada um se comporta de uma outra forma diferente. Mesmo que a gente tenha conexão de todos os traços de caráter, porque a gente passa por feto, amamentação e aí por diante, né? A gente cresce. O sistema nervoso central cresce também, né? Ele matura, vamos dizer assim. E aí, essas junções aí que a gente faz, os gatilhos vão lá para a parte da adolescência e do adulto. Tem um caso que eu achei muito interessante de uma amiga minha, que a gente estava fazendo uma terapia, né? E ela não conseguia de jeito nenhum se sentir bem penteando o cabelo. Ela lavava o cabelo, tudo mais, mas penteando o cabelo ela não conseguia. E nem passando batom. É casada e tudo mais. E aí a gente conversou, a gente foi ver que o trauma dela era lá na infância, por conta do cabelo, de terem falado do cabelo dela. E na parte da adolescência, onde tinha uma festa, e elogiaram, olha só, gente, elogiaram ela. Mas elogiaram assim, você fica bonita quando você fica arrumada. Quando o teu cabelo tá arrumado. Então, o que ela associou? Que as pessoas só queriam chegar perto dela se ela tivesse com tudo direitinho, o cabelo arrumado, a roupa arrumada. Aí ela pensou assim, parece que eu sou objeto. Então, eu não vou me envolver com nada e com ninguém. Ela se envolveu com o marido dela porque ele aceitou ela como ela né? Ela estava naquele momento. E ela fez um trabalho muito legal, que ela perdoou essa criança aí, né? Que machucada. Ela perdoou a questão aí das pessoas falarem alguma coisa e ela viu que a essência dela é maravilhosa. E as pessoas estavam com ela porque amavam ela. E não pelo lado externo dela. E que ela podia, sim, ficar do jeito que ela quisesse. Com batom, sem batom, penteando o cabelo, sem pentear. Aí foi interessante que dias depois ela mandou mensagem para mim e falou assim, olha, eu quero te agradecer muito, porque agora eu sei do meu valor. E eu tô penteando o cabelo e passando batom. Então, ela resgatou o feminino dela, né? É a essência que todo mundo tem, tá? Inclusive os meninos também têm, mas de uma forma diferenciada, né? Como é a essência e a forma pela qual o masculino e o feminino agem em determinados momentos que a gente tem na vida. Então, assim, eu tenho muito do masculino, principalmente na ação, no trabalho, né? Mas a gente precisa equilibrar as duas essências, tanto os homens quanto as mulheres. E a gente também tem um trabalho bem legal para falar sobre isso. Mas continuem, meninas. Querem falar mais alguma coisa a respeito disso? Querem falar mais alguma coisa a respeito disso? Não, desse tema não. Eu só quero falar uma coisinha só e que aí eu já passo para a Érica. Para falar sobre as pessoas tóxicas, tá? A questão da escravidão mental. Então, a gente fica numa escravidão mental quando a gente acredita que aquilo ali move a nossa vida. E, na verdade, aquilo ali está travando a nossa vida. É mais fácil que a gente fique sendo manipulado, vamos dizer assim, do que a gente sair sabendo que vai ter dificuldade, porém a gente vai ter liberdade depois. Tipo uma zona de conforto, né? É a zona de conforto que a gente tinha falado anteriormente. Isso aí, como a gente falou lá no primeira aula. Com medo do novo, porque o ser humano não está acostumado com o novo.
né? Ele quer pisar no chão, pisar na terra, mas somos seres que devemos nos transformar a cada momento, né? Nossa consciência está tolhida e é Exatamente. necessária essa expansão para que a gente Isso. alcance níveis, né, de consciência, de integração bem maiores do que temos hoje. Exatamente. Aí, quando você tem a prisão mental, você acaba, às vezes, não se relacionando com outras pessoas por medo, como você falou, por Uhum. timidez. Então, assim, perde várias oportunidades de se comunicar com outras pessoas e obter uma troca por conta dessas limitações pessoais, E é tá? justamente a troca que é a libertação. Porque quando você adquire É, novos conhecimentos e novas conexões, é a própria cura da prisão mental. Porque você alcança um perfeito. outro É nível isso de aí. consciência através do conhecimento. Então é necessário que a coragem para dar o primeiro passo, para fazer as conexões, para se entregar. É soltar o controle, está vinculado ao controle. Querer controlar tudo, o pensamento, a mente, tudo. Tem que soltar, tem que confiar. Somos seres coletivos, integrados uns com os outros. É necessário ter É essa isso aí. consciência. A troca tá aí. Uhum, Troca e a cura tá aí. justamente. O que a gente precisa entender. Na verdade, entender o que tá acontecendo, o que aconteceu, né? Não precisa voltar muitas vezes até a dor, não. Mas se você percebe que sente desconforto em alguns momentos com algumas pessoas, é trabalhar aquilo ali, É tá? verdade. Vamos lá, falar sobre pessoas tóxicas, vamos? Pois é, pessoas tóxicas, familiares tóxicos, com certeza todo mundo conhece, com certeza absoluta. E é assim, é, toda família tem aquela pessoa que não concorda com nada, que reclama de tudo, que nada presta, nada tá bom, que sempre quer ser o centro das atenções, quer chamar atenção para tudo, nada tá perfeito. É, se tira uma coisa de um lugar e foi ela que tirou do lugar, ela não quer que bote em outro lugar porque tem que ser do jeito dela ou do jeito dele. E assim, toda família tem uma pessoa tóxica. E como lidar com isso? É não brigar. Não brigar, não discutir, não levar na caixa dos peitos. Deixar a pessoa à vontade. Até Incentivar a porque, procurar até uma porque ajuda. quando a gente está receptivo àquela situação que a pessoa está demonstrando para a gente está vibrando na mesma situação que ela. Então, ele é o emissor e nós somos os receptores. Aí, compreender isso, ter essa consciência a mais de que não temos que responder aquele estímulo é super importante para você evitar vários tipos de padrões e começar a quebrar o ciclo vicioso das Isso. pessoas E aí tóxicas. você. Isso. E é assim, se você identifica uma pessoa dessa na família, ou um amigo, uma amiga, o que que você faz? Vamos supor, tá numa reunião de família, um almoço, e aí a pessoa briga com todo mundo, reclama de tudo, faz fofoca, quer comentar, quer falar de uma outra pessoa que até no momento não tá naquele local, ou até que tá, se retirou para um outro cômodo da casa. Tipo assim, eu já vivenciei isso e eu já fiz isso. Pedir para que a pessoa pare, até porque o outro que não tá lá não tem nem como se defender. Se a pessoa continuar insistindo, dos dois, um. Sabe aquele ditado, incomodado que se retire, o incomodado que se mude? Geralmente é assim que eu faço, sabe? Qualquer lugar que eu esteja, se eu percebo que tem alguém que tá com esse nível de toxicidade, sabe? Eu saio. Ou então eu peço para que pare, para que repense, para que veja o que está fazendo, porque não está sendo legal. São pessoas que precisam de ajuda. E tem a frase de um doutor, o doutor Mike Murdock, que ele fala assim, aonde ele diz assim, ó, quando as pessoas erradas estão nos lugares, tudo de errado acontece. Quando a pessoa errada sai, quando as coisas erradas saem, coisas certas tendem a acontecer. Entendeu? Ele Uhum. costuma dizer isso, é uma das frases dele. E essas pessoas, elas não respeitam ninguém, não se acham a dona da razão. Então, não tem muito o que ser feito, não, porque sabe aquele ditado que pau que nasce torto nunca se endireita? A São pessoa tem as que donas. querer. Isso, a pessoa tem que Exatamente. querer.
são os donos ou dono da razão. Briga com o vizinho, briga com o marido, briga com o filho, briga com todo mundo, reclama de todo mundo. E é assim, como eu falei, não tem muito o que fazer. O que a gente tem que fazer é se afastar dessas pessoas. Incentivar que busque ajuda, porque é preciso que essa pessoa busque ajuda e impor limites. Entendeu? Tem que impor limites para essas pessoas, porque elas não têm limites. Elas não enxergam o que é limite, o que está certo, o que está errado. Para elas, tudo que elas estão fazendo está certo. São realmente pessoas tóxicas. E tem uma outra frase, né, de um doutor que ele fala: vá ao lugar onde você é celebrado, não onde você é tolerado. Caramba, entendeu? Hein? Pois é. Essa aí foi forte, né? E é real, porque a gente se sente mal quando a gente está num lugar que não é, a gente percebe que não está tolerável pra gente, né? Isso. É verdade. Olha, gostei muito disso aí. Vou usar isso aí. Vou usar para algumas pessoas. Porque... E aí, assim, gente, diga. As pessoas pensam que quando a gente está buscando o autoconhecimento, a gente tem que tolerar tudo, tem que ser santo. Não, é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Se aquilo ali não tá bom, você vai ficar se machucando ali. Se você colocou um limite e a outra pessoa não sabe ficar no limite, você precisa realmente se retirar, você precisa realmente buscar outros meios de se preservar e até preservar aquela consciência que não está conseguindo agir de acordo. Não é mesmo? Hoje, eu tive até um exemplo. Diga, Dimara. Diga. Não, exatamente. Eu tô aqui, vocês estão falando, eu tô absorvendo o que vocês estão falando e tô revendo algumas coisas que já aconteceram comigo. Ambientes que eu fui e que realmente era melhor ficar em casa do que ter ido ao ambiente. O problema e se forem ambientes que a gente não pode, não dá para sair. Exemplo, ambiente de trabalho. Como é que a gente faz? Ou familiares. E dá para fazer. Se livrar. Dá para fazer. Então, vamos lá, dá para fazer. Evitar. Já passei por isso em ambiente de trabalho, principalmente com a parte superior, que se acha certo o tempo todo. É bom evitar. Ou seja, fazendo o nosso trabalho. Quando a gente faz o nosso trabalho, tipo assim, na minha época, eu fazia o que tinha que ser feito. Nem a mais, nem a menos. A menos, claro que ia ser cobrado. A mais, não tinha necessidade. Então, quando vinha de lá para cá com alguma negativa, algum defeito, porque sempre acham defeito, eu simplesmente mostrava A, B, C. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, tipo, saía, fingia que não entendeu nada para pegar no pé de outro. Entendeu? Então você não alimentava, né? Então, no caso, você não alimentava esse tipo de atitude daquela pessoa e aí você acabava enfraquecendo o poder que ela achava que tinha sobre... Não, eu mostrava que estava certo o que eu estava fazendo, sabe? Aí, como estava certo o que eu estava fazendo, o que a pessoa fazia? Ia buscar quem estivesse fazendo errado ou não estivesse fazendo do jeito que a pessoa queria. Porque não bastava estar certo, tinha que estar certo do jeito que a pessoa queria. Porque pessoa tóxica é dessa maneira. Familiar tóxico também é dessa maneira. E tem muitas pessoas... amiga hoje... Tem muitas pessoas que, para se autoafirmar, elas querem rebaixar as pessoas, as outras pessoas. Para se autoafirmar, porque elas têm baixa autoestima, não reconhecem, e para se sentir bem, quer rebaixar os demais. Eu conversando com essa amiga hoje, ela falou pra mim que a irmã dela queria, porque queria que a mãe dela emprestasse celular pra ela fazer uma ligação, sendo que ela tem celular. Só que ela queria fazer ligação no celular da mãe. E pelo fato da irmã não ter concordado, tipo, eu vou pedir, ela me contando, né? Ia pedir pra mãe pra entregar o celular. Se a mãe disse que não ia entregar, não faz sentido. Ligue com o seu. Ela não... Eu tô rindo que eu tenho uma tia que faz isso. Ela tem o celular e ela pede pra ligar do nosso. E aí, tipo, pelo fato... Mas tudo bem, ela não sabe mexer no celular direito, sabe? Então, a gente... E aí, pelo fato dela ter ouvido um não, ela olhou pra cara da irmã
e começou a diminuir, sabe? Dizer que estava errada, que tinha que concordar, que tinha que pedir, que estava botando fogo na fogueira pelo fato de não ter pedido à mãe para dar o celular a ela. É um tipo de familiar tóxico, tem que ser do jeito que quer. Se você discordar, o mundo acaba. Isso é muito legal a gente estar falando, porque a gente está tocando numa situação de reclamação. Antes de falar da reclamação, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem jeito da gente se livrar de pessoas tóxicas sem se estressar? Tem jeito. Como? Tem, você precisa mudar o seu comportamento. Ou você chega e tá certo do que tá fazendo, como a Érica falou, tô fazendo o meu, vou continuar fazendo assim, e tipo assim, você pode falar o que você quiser, eu vou continuar fazendo o meu, e aí a pessoa vai entender que não vai conseguir te perturbar. E também tem outro jeito. O jeito que é o que a Alzira falou. Não ligar. Simplesmente não tá nem aí pro que a pessoa tá falando. Porém, também não dá para ficar absorvendo a energia daquela pessoa. O que é legal fazer? Cortar, fazer uma quebra energética. Eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês como é que faz uma quebra energética, tá? Daqui a pouco, no final da live, eu vou mostrar para vocês. É bem rapidinho. E assim, em 1 minutinho você consegue fazer uma quebra energética. Ou então, como a gente já ensinou, exercício de respiração, onde você pensa que a sua energia está bem pertinho de você e as outras energias que estão para fora são de outras pessoas. Você não é culpado pelo que o outro está fazendo. Você não é culpado pelas reclamações do outro. Você é responsável por você mesmo. Aí quando eu falei da reclamação, o que é reclamar? É clamar 2 vezes. De novamente, clamar outra vez. Quando você clama várias vezes, você está com aquela energia e aí você coloca a energia em cima de energia. Então, se você está reclamando, por exemplo, que está frio, você vai sentir muito mais frio, porque você está clamando aquele sentimento, aquela emoção, aquela raiva, e vai ter muito mais frio, sabe? Meio que isso. Porque você sintoniza com aquela energia. Você está sintonizando com essa energia, aí você já entra na energia do murmúrio, da escassez, e você está reafirmando o que não quer. E na lei da cocriação, nós temos que afirmar o que queremos e não o que não queremos. Por isso vem em dobro. Por isso que Deus falou, a quem tem vos será dado, e a quem não tem, até o que não tem vos será tirado. Até o que tem vos será tirado. Porque é exatamente essa lei, a lei da cocriação. Perfeito. É isso aí. E é o que a gente está aqui para falar isso, para ensinar essas coisas para vocês, sabe? Outra característica de pessoa tóxica, só vive doente. É o tempo todo doente. Todas as doenças tá nessa pessoa. A Suzana falou aqui, sei bem o que é isso. Convivi com uma pessoa tóxica terrível. E se livrou. Graças a Deus. Graças a Deus, Suzana. Dela. Você vibrou em outra frequência, o universo agiu e cortou. Que bom. Sara, coraçãozinho pra você também. Cristina Ferreira entrou, beijo. Olha, gente. A Sara aqui, que ela tá falando, Mara, minha querida, é uma pessoa muito querida mesmo. É uma pessoa que também tem essa conexão que nem a gente tem, sabe? E Mara, assim... quiser chamar ela, chama ela. Olha, Sara, se você quiser abrir a boca aí para falar, para colaborar alguma coisa, fica à vontade. Ela tem essa pegada também da astrologia. É uma pessoa sensacional. Sensacional. Sabe? Ela lê meu mapa astral. Que bom. Muito linda. E, vou falar um negócio pra vocês. A questão de energia... Somos seres eletromagnéticos, né? E assim como os planetas interagem entre si no seu eletromagnetismo, nós que fazemos parte de um dos planetas do sistema solar, da galáxia, do universo, nós também vamos interagir com essas energias. Então, conhecer as energias dos planetas, a ação que ele tem sobre o nosso planeta e sobre nós, é de suma importância para entendermos muitas das questões que passamos, não só no nosso planeta, como em nós mesmos. Volte. Eu já volto. Só um minuto. Pode ir.
Então, assim, é de suma importância, por isso que eu gosto bastante de astrologia, eu gosto muito das leituras energéticas, de como elas agem em nós, dessa compreensão, que é muito importante, né? Para a gente compreender muitos aspectos de nossa vida, que às vezes, por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo. Muitas pessoas se questionam sobre isso, e tem tudo a ver com o quê? Com energia, com padrões que estão incutidos no nosso DNA, nas nossas células, no nosso corpo energético, ou até mesmo no nosso planeta. Muito É isso importante. aí. Disse tudo. Gente, se alguém quiser abrir a boca, falar alguma coisa a respeito, tá? Fiquem à vontade, é só pedir para entrar. A gente está aqui desbloqueando também algumas pessoas. Tem pessoas que o coração, né, fica palpitando, dá taquicardia, aquela vibração no chakra Quer que a gente falar fala uma aqui do frase, coração. quer falar só uma frase, quer contar só uma coisa, isso já ia ser um desbloqueio, né, para a pessoa. É muito importante isso. Exatamente. Enquanto o pessoal Conta o seu não, enquanto o pessoal não entra para falar de física quântica também, né? Como as informações entram em nossas células, né? Nossas células, assim como o nosso DNA, ele é inteligente, né? E ele absorve, capta informação. A todo momento, as nossas células estão captando informações, não é mesmo? Então, assim, é dessa Exato. forma que, através dos padrões e através do hábito, né, que se forma este campo informacional. Este campo informacional, ele é passado através das células e do DNA para o nosso próximo. Então, assim, a gente vem analisando traços genéticos de pai para filho, de avô para avó, assim como as crenças limitantes, que é passado de geração em geração, de forma verbal ou de atitude. Essa informação, a nível de DNA, é passada a nível celular, quando o RNA, né, transportador, passa a informação para o DNA para fazer aquela cópia e aí é passado para o gato pulou e é passado para a geração posterior. E é assim que esses traumas, esses traços de informações, né, esses traços genéticos, eles vão se acoplando em nós. Né? Uma pessoa com caráter corruptível passa para o filho e a gente não entende por que ele é mais agressivo e tal. Certo, tudo bem. E aí, como é que a gente vai tirar essa informação de dentro do DNA através da reprogramação do DNA, né? Para isso, a gente precisa identificar o quê? Que essa informação, identificar esse padrão familiar para ir ressignificar, quebrar com novos hábitos. Quando você rompe esse padrão através do quê? Da consciência, você começa a passar novos padrões de informação e hábito para gerações posteriores. Então, você vai ser o quê? Um agente não foi? Você vai ser o quê? O agente modificador. Então, você vai passar novas informações para as suas células e novas informações para a geração posterior, filhos, né? E tal. Então, assim, como você pode fazer isso? Através dos comandos quânticos e da conversa que você tem com as suas células. Você vai ter uma interação conversando através da sua consciência com as suas células. Ali você vai mandar novos comandos de informação, vai criar novos hábitos e você vai começar a reprogramar seu DNA. Então, isso causa uma transformação em sua vida, nos seus padrões de comportamento, nos seus padrões de pensamento, assim também como essa informação vai ser passada para a geração posterior. Então, isso que está sendo feito com essa transição planetária, né? Porque quanto mais a gente aumenta nosso nível de consciência, o que acontece? Essa consciência expandida é passado como níveis de informação para a geração posterior, né? Porque o que é o campo morfogenético? É o campo de informação que é passado de geração para geração. Entende? E aí, o que você falou sobre? Exatamente. Você falou sobre polaridade, Edmara. Polaridade feminino e masculino, luz e sombra. Porque nós estamos em um universo holográfico, né? Onde a nossa consciência expressa e a gente materializa na 3D. Então, se a gente está em matéria, a gente está em 3D. Se a gente está em 3D, a gente está em holograma. E os hologramas, eles podem ser modificados, podem ser positivo ou negativo, por causa da polaridade aqui, e eles podem ser modificados.
Então, esse quadro de realidade que você vive hoje, né? Ah, minha vida é assim, minha vida é assado, que parece ser estático, nada mais é do que o grupo de pensamentos e emoções que você tem na sua mente, por causa de todos esses padrões e por causa de tudo que você acredita. Então, por isso que fala, volte-se para dentro para expandir. Porque quando você toma consciência, né, de quem você é, você tem que mudar dentro, de forma consciencial, para que os seus quadros de realidade, para que a sua realidade holográfica, que aqui é a matéria, seja modificada positivamente. Então, os padrões de pensamento, de atitude serão mudadas, assim como a sua interação com o meio e com as pessoas também. Então, você muda os quadros de realidade, que são infinitas possibilidades. Como o nosso amigo Hélio Couto fala, são infinitos quadros de realidade. Infinitos. Você poderia ter tantas e tantas coisas, entendeu? Mas você não está acessando aquela informação. Você não está conectado com aquela frequência. Por isso, necessário trazer a sombra. O que é a sombra? Sombra nada mais é do que tudo que está inconsciente no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. Então, a gente traz as informações escondidas para a luz, ali a gente transforma, ressignifica, ilumina e assim a gente expande. Quando a gente expande, a gente tem o quê? Integração com a mente superior. A gente tem integração com o divino, né? Com o divino, com a consciência primordial, que nada mais é do que todos nós. Por isso todos somos um. Todos somos um, todos somos a luz. Somos os fractais de uma grande mônada, que é a consciência coletiva superior. Centelha. Somos centelha. Exatamente. Fractais. Por isso é tão importante a mentalização. Isso, a lei do mentalismo também, que tudo é mental e depois é materializado. Então, todas as leis são importantes, né? Todas. Que regem o universo. Desde a vibração, semeadura, Vamos falar sobre as leis cósmicas que regem o universo em outra live. Em breve. Mas assim, o que é importante você compreender? Né? Importante para cada lei. Vai ter que ser, porque é muito grande. Você precisa compreender que você é co-criador da sua realidade. E a autossabotagem, quando fugimos da nossa responsabilidade, é isso. É você não querer enxergar que você cria a sua realidade para o bem e para o mal. Então, assim, quando você se autorresponsabiliza pelos seus pensamentos e atos, você passa a ser um co-criador da sua realidade. Então, você passa a estar conscientemente nas suas mãos tudo que vai te acontecer. E isso é assustador. Saber que nós podemos criar a nossa realidade, que nós podemos ser o que quisermos ser. Isso é assustador. Nós estamos em um universo de livre-arbítrio. Nós estamos neste universo. Existem vários universos. E essa zona é de livre-arbítrio. Para que possamos exercer este tipo de poder, esse tipo de consciência aqui, nesse quadrante galáctico. Então, o que acontece? Você pode criar a sua realidade, você pode transformar tudo aquilo que você quiser, não esquecendo a lei do tempo. Porque nós estamos na 3D sob a lei do tempo e do espaço, onde a nossa consciência está limitada em pensando que existe tempo e espaço. A gente tem essa impressão. Na verdade, ela não existe aqui. A gente usa isso para a gente se situar no planeta, no universo. Entre dia, noite, né, verão, inverno, outono. A gente usa, né, essa medida para a gente conseguir se locomover e se comunicar. Mas, na verdade, não existe. Por isso, a importância de usar o tempo presente. Só existe o aqui e agora. E é nesse momento que você deve transformar a sua vida. É hoje, aqui. Somente nesse tempo você pode criar e co-criar. Você preso ao passado, você não cria. Você não cria. E você no futuro projetado, você também não consegue manifestar. A manifestação, ela é feita apenas no presente. Quando você traz sua consciência para cá, né, para o presente, analisa tudo, se responsabiliza, reconhece o seu poder e diz: eu quero isso, eu vou fazer isso. Começa a planejar, coloca foco, porque depois a gente fala sobre a lei do foco também, né? Sobre a manifestação do foco e tal, do observador, a lei de Hélio Couto, né? Que ele fala.
da dupla fenda e tal, é super importante. Aquilo que você bota foco, você está causando uma manifestação. Então, é muito importante você compreender. Você quer ser milionário, você quer ser rico, mas só foca no videogame. Você vai ser rico? Pode até ser se você for um gamer, um youtuber gamer, né, com mais de milhões de seguidores. Aí você está no caminho certo. Mas se você quer uma coisa e foca em outra, aquilo não está na mesma vibração, não é? Mas se você quer ser o quê? Milionário e é um gamer e a jogar, você está no caminho certo. Então você está focando ali na coisa certa. Então é necessário você fazer essa integração de vontade, de foco, de vibração, para que você consiga de fato se equilibrar e manifestar aquilo que você quer na sua vida. É basicamente isso. Perfeito! Deixa eu falar só uma coisa. Érica, já vou te dar a palavra. Érica, tá Show, assim, ó. Eu quero muito falar. bom. Derrama, Vocês são Érica, maravilhosas. derrama. A Suzana falou. Amando, gratidão. Calma, calma. Calma, Alzira. A Alzira se empolgou, porque a gente é apaixonada por esses assuntos, tá? E tá certo. A gente não estava querendo interromper. A gente tem um monte de coisa para falar, mas a gente não queria interromper, porque a linha de raciocínio é assim mesmo. Tem que ir. Perdeu a linha, já foi. Bruxa DMV aqui. Exatamente. Ela falou, muita gente deveria estar assistindo essa live. Pois é, um monte de gente disse que vinha e tudo mais, estava empolgado. O que acontece é que eu acho que o Instagram ele não estava entregando como ao vivo a nossa live. Não entendi por quê. Então, por exemplo, um colega meu falou... A gente já tem uma hora. O colega pegou e perguntou, vocês não estão no Instagram ainda não? Ele estava esperando. Eu falei, já estamos aqui. Entendeu? Então, assim, é meio que isso, né? Bom, vamos lá. O que acontece? Érica, fala você e depois eu falo a respeito do que eu quero falar. É só uma consideraçãozinha rapidinha, porque eu vou ter que sair. Viu? Eu vou ter que sair. A Alzira falou com relação à cocriação, olha, a gente já está em outro assunto. Com relação à cocriação, que a gente fica assustado quando descobre. Quando eu descobri coisas que eu cocriei, que eu pensei antes, depois aconteceu, e hoje eu tenho consciência de que eu cocriei, realmente é assustador. Porém, é libertador. Liberta da dor, porque você descobre que você pode fazer diferente no seu futuro. Você pode mentalizar o que você quiser, você pode estar onde você quiser, do jeito que você quiser. Entende? E aí, o que acontece? Hoje, eu tenho um antes e um depois de me aprofundar na espiritualidade. Meninas, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou precisar mesmo sair, tá? Daqui a pouquinho eu volto lá no Zap e falo com vocês. Um beijão. Tá bom. Obrigada, Beijo. A gente já vai encerrar aqui só com... Isso. Indicando Isso algumas aí. terapias. Tchau, beijo. Tchau. Fica com Deus. Então, eu só quero estar falando mais, só para terminar, assim, de tudo que você falou. Tem algumas coisas que elas não vão mudar porque elas são, já foram manifestadas no corpo, né? Então, pode melhorar, mas não vai mudar. Algumas coisas não vão mudar porque são os traços que a gente tem mediante a maturação do sistema nervoso central. Ele cria algumas formas que mostram através do corpo. Por exemplo, uma pessoa como eu, que tem uma estrutura mais larga, óssea inclusive, ela não vai mudar, essa minha estrutura ela não vai mudar. Então tem coisas, a cor da pele, né, tudo, tem coisas que não vão mudar. Que aí vem da parte genética e tem coisas que vêm da parte espiritual. Que antes de encarnarmos, a gente já pede para vir com determinado traço. Para quê? Para ser como um espelho, para que a gente venha aprender aquela lição e aí a gente possa evoluir. Porque aqui a matéria, né, é uma zona para a gente sermos o quê? Um reflexo para a gente evoluir. Então, muitos pedem para encarnar de diversas formas, com diversos traços genéticos, psicológicos e físicos, para que possam, através dali, evoluir. Porque sem esse gatilho, né, ele de fato não iria conseguir. Então ele já sabe que é necessário. Muitas coisas que passamos porque é necessário. Outras
porque é desnecessário. Mas aí cabe a nós avaliar cada situação e dizer, eu não precisaria passar por isso, ou realmente isso me fez crescer. Entende? E é E basicamente ainda tem a isso. outra questão, que é a questão dos traços já formados pelo sistema nervoso central, que eles não adianta que eles não vão mudar. Eles vão eles podem entrar em recursos ou em dor. Né? E aí, dependendo de como for, você vai alterar o seu, por exemplo, peso corporal, entre outras coisas. Mas isso quando está no recurso e na dor. E isso não adianta que a gente já coloca dentro da nossa formação do corpo dessa forma. Por isso que cada um pensa de um jeito. E isso é lindo. É uma Cada mistura cabeça é o de 5 universo. traços. Exatamente. Exatamente, a mistura de 5 traços. Então, assim, o que é possível mudar em termos de energia de DNA, a questão da autossabotagem, perceber que o indivíduo está na dor desses traços e a gente consegue ajudar para que essa pessoa consiga mudar, existe tratamento, existe terapia, existe um monte de coisas aí, tá? Agora, você precisa entender que a sua mente, ela é direcionada e ela funciona de uma maneira. A minha de outra, ou do colega de outra. Então, todo mundo tem mentes que pensantes e passaram por... e assim, gemelares. Ainda assim, que foram gêmeos, na barriga foram gestação, mesmo que sejam aqueles parecidos, a gestação a mesma e tudo mais, passaram por tudo. Mas se um sentiu uma coisa e o outro sentiu outra coisa, naquele mesmo ambiente de dentro da barriga, eles vão ter traços diferentes. E lembrando, nasce, e lembrando que a cura está dentro de nós. Ela não vem de fora. Qualquer terapia ou terapeuta vão ser só um veículo para que a sua consciência, para que você possa compreender por que caminho você pode informação. Então, a cura travou aqui para mim. Está dentro, né? Basicamente está dentro de nós. É só um veículo que vai lhe mostrar, olha, essa porta vai. E se você não estiver acreditando, ou crendo, ou tendo fé, ou qualquer mecanismo que acione essa cura, vai ficar super difícil. Por isso que Jesus sempre pontuou a fé é de suma importância. Por isso precisa expandir a consciência, porque você precisa compreender que existe cura para você, que existe caminho para você. Se você não compreende que existe caminho de mudança para a sua vida, de cura para a sua vida, de uma nova ressignificação da sua própria realidade que você acha que é limitada, né? Aí realmente não vai ter. Quando você expande essa consciência, aí sim você entende que existem infinitas possibilidades e que a cura já está dentro de você, que você precisa apenas acessar. E essa é o papel dos terapeutas, é mostrar o caminho, mas só você pode acessar, só nós podemos acessar a cura. Exatamente. Gratidão, e aí gratidão. É a questão da autocura. Exatamente. Ó, Giovanni falou aqui, colocou parabéns. E, como eu falei, eu vou ensinar rapidinho a questão da quebra energética. É bem rápido mesmo, porque a gente já está no limite. É isso. Como é que a gente faz? A gente está em conexão. Então, para isso, a gente precisa quebrar essa energia, porque eu tenho a minha, a Alzira tem a dela, o pessoal que está na live tem, cada um tem a sua energia. Então, para a gente quebrar essa energia e a gente ficar só com a nossa, a gente faz o seguinte: a gente pega, coloca a mão direita espalmada assim, na altura do coração, e a mão esquerda juntando com a mão direita. Aí a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, só que na mão, até esquentar. Aí a gente consegue que ela fique quente, né? Você vai sentir quente. Sentiu que tá quentinha? Tem energia aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a mão esquerda para fora, vai empurrar, como se fosse empurrando energia. Energia que não é minha. A minha tá aqui. Então eu empurro, aí eu vou pegar, vou fazer como se fosse um zíper. Eu vou pegar lá do meio da perna, onde a gente tem ali o chakra básico, né? Que ele é voltado para baixo. Então, assim, vai no meio da perna, na região do períneo, aí você vai fechando ele como se fosse um zíper pelo meio do corpo e vai fechando tudo, ó.
Estou fechando como se fosse uma roupa. E vou até ali em cima, no topo da cabeça. Tem pessoas que não gostam de fechar aquela parte do topo da cabeça porque é conexão com Deus. Mas conexão com Deus a gente tem dentro da gente, nas nossas células, né? E quando a gente fecha isso aqui tudo, mesmo aqui o chakra coronário, a gente está fechando qualquer energia de fora para não estar em contato com a nossa energia. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente está ativando esses centros energéticos, empurra a energia que não é sua, faz um zíper aqui do meio da perna e vai subindo pelo corpo no meio, vai zipando tudo com a intenção de estou zipando, estou com a minha energia e o resto da energia é do resto do pessoal, tá? Então, aconselho que faça isso toda vez que se conectar com alguém que está sentindo que a energia não está legal, numa conversa, até mesmo numa relação de namorados e tudo mais. Chegou, a pessoa foi para a casa dele, você foi para a sua casa, faz isso, porque aí cada um fica com a tua energia. Não vai ter influência, às vezes, de pensamento, né? De repente a outra pessoa bebeu e você não bebeu. Aí fica enjoada porque a outra pessoa bebeu, porque você está conectado com a energia. Então, assim, essa quebra é muito legal. E pode fazer a qualquer momento, a hora que quiser. Eu já cansei de fazer isso. E se as pessoas estão vendo, ó, é importante, a minha energia tá legal, né? É isso aí. Tá gente, bom. a gente vai encerrar agora. A gente está bem no limite mesmo. Tá? Amanhã tem mais, a gente vai estar falando de algumas coisas bem interessantes. Acompanha aí os nossos instas que a gente vai estar colocando no stories e tudo mais, qual vai ser o tema de amanhã, tá? A gente provavelmente vai falar da questão financeira, beleza? Da Super escassez importante. e tudo mais. É. Exatamente. Tá bom. Alzira, um beijo, você foi Obrigada. magnífica. Eu tava aqui assim, ó. Obrigada. Gente, ela se empolgou maravilhosamente bem. Não cala sua boca e abre a boca. Não, é canalizado. Canalizado, exatamente. Gente, para quem não sabe o que é canalizado, a gente está em contato com o Criador e com toda a energia espiritual. Quando e aí vem, não tem essa filha, hora. Quando desce o download, a gente só passa. Exatamente, porque alguém precisava escutar, eu precisava escutar um monte de coisa da Lia. A Érica também, não são só as pessoas que estão assistindo a live que vão assistir, que vai ficar gravada. Não são só vocês, nós também estamos nesse processo. Porque é uma troca, somos espelhos um dos outros, sempre. Exatamente. Tá bom, muito obrigada, Gimara. Até amanhã, um grande beijo. Gratidão obrigada também. a todo mundo que entrou na live, todo mundo que vai assistir. Sensacional. Né? E que a gente evolua sempre, em conjunto. É isso aí. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijinhos de luz. Beijo de luz.